No vídeo de hoje eu vou te mostrar como somar horas no Excel de forma simples e rápida. Você vai aprender também como calcular horas trabalhadas, horas extras e horas negativas. Essas são habilidades essenciais para quem trabalha com controle de ponto, folha de pagamentos ou projetos. E aí pessoal, tudo bem? Ricardo Fernandes aqui. Bora dominar o Excel? Bom pessoal, vamos iniciar com a soma de horas no Excel. Eu estou aqui com a tabela onde na coluna B eu tenho a data e na coluna C eu tenho as horas extras do colaborador Gabriel Farias. E aqui na célula C16 eu quero o total das horas extras desse colaborador. Vou adicionar o sinal de igualdade, vou digitar soma, vou dar um tab e vou selecionar todo o intervalo que eu quero somar. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Perceba que o Excel já me trouxe aqui a soma, deu um total de 4 horas e 8 minutos. Atenção pessoal, eu estou utilizando a versão 365 do Excel, que é a mais recente. Nesta versão o Excel já entende que aqui se trata de uma soma de horas. Se você estiver usando uma versão mais antiga, pode ser que o Excel retorne com o resultado errado. Mas para ter certeza você vai fazer o seguinte, vai manter selecionado a célula do resultado, vai vir aqui em formato de números, depois você vai selecionar a opção de horas e vai selecionar esse tipo, 37, 30, 55 e vai dar um OK. Agora você terá certeza que o resultado da soma das horas estará correto. No meu caso ele adicionou apenas os segundos. Agora eu vou te mostrar como calcular horas trabalhadas, horas extras e horas negativas. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre Excel, Word e outras ferramentas essenciais do pacote Office, inscreva-se no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades e dicas que eu trago toda semana. Esse aqui é um exemplo de tabela de controle de pontos. Aqui em cima eu tenho a jornada de trabalho de cada colaborador, que nesse caso é 8 horas. Na coluna B eu tenho o nome dos colaboradores. Na coluna C eu tenho o horário de entrada. Na coluna D eu tenho o horário de saída para o almoço. Na coluna E eu tenho o horário de retorno do almoço. E na coluna F eu tenho o horário de saída. Aqui na coluna H nós vamos calcular as horas trabalhadas e aqui na coluna J nós vamos calcular as horas extras. Esse último aqui nós temos um exemplo de trabalho noturno, quando o colaborador trabalha de um dia para o outro. E você vai aprender a fazer esse cálculo também no Excel. Vamos iniciar aqui com as horas trabalhadas. Para a gente calcular as horas trabalhadas, nós vamos precisar fazer aqui uma subtração. Eu vou adicionar o sinal de igualdade, vou selecionar o horário de saída, menos o horário de entrada. Agora nós vamos precisar subtrair também o horário de almoço. Para isso, vou adicionar o sinal de subtração, vamos abrir parênteses, vamos selecionar o horário de retorno do almoço, menos o horário de saída para o almoço. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Observe que nesse caso o Excel me retornou com 8 horas, que é exatamente a carga horária desse colaborador. Vamos fazer mais um exemplo, vamos adicionar o sinal de igualdade. Vou selecionar o horário de saída, menos o horário de entrada. Vou adicionar o sinal de subtração. Vou abrir parênteses. E agora nós vamos descontar o horário de almoço. Vou selecionar o retorno do almoço dele, que foi às 14 horas. Vou subtrair pelo horário de saída do almoço, que nesse caso foi às 12 horas. Vou dar Enter novamente. Ele me retornou aqui com 8 horas. Agora basta arrastar até o final que ele vai preencher as outras células automaticamente. Perceba que o colaborador Gabriel fez exatamente 8 horas. A Fernanda também. O André fez 8 horas e meia, ou seja, ele trabalhou meia hora extra. A Caroline fez 8 horas. A Josenilda 8 horas e meia. A Simone 8 horas. A Aline 7 horas e meia. Neste caso a Aline ficou com horas negativas. O Júnior fez 8 horas e a Renata também 8 horas. Agora que você já tem as horas trabalhadas de cada colaborador, nós vamos calcular as horas extras ou horas negativas. Vou selecionar a primeira célula, vamos adicionar o sinal de igualdade. Vou selecionar as horas trabalhadas de Gabriel Farias e vou subtrair pela jornada de trabalho dele, que também é 8 horas. Vou dar um Enter. Neste caso ele não teve hora extra, pois ele trabalhou 8 horas. E a carga horária dele é de exatamente 8 horas. Por isso o Excel nos retornou aqui com o resultado zerado. Neste caso aqui, pessoal, não vai dar certo se a gente simplesmente arrastar para preencher as outras células. Para isso dar certo, nós vamos precisar travar a célula C2. Vou selecionar a primeira célula novamente. Vou vir aqui na fórmula e vou dar um F4 duas vezes na célula C2.
Por que eu fiz isso, pessoal? Para que seja possível a gente arrastar a fórmula para as outras células. Vou dar um Enter, agora sim eu posso selecionar e arrastar até embaixo, que vai dar certo. Agora perceba que o Gabriel Farias não teve hora extra, a Fernanda não teve hora extra, Paulo André teve meia hora extra, a Caroline não teve hora extra, a Josenilda meia hora extra, a Simone Magalhães não teve hora extra, o Júnior não teve hora extra e o Renato não teve hora extra. Já no caso da Aline, como você pode observar aqui nas horas trabalhadas, ela trabalhou apenas 7 horas e meia do total de 8 horas, ou seja, a Aline ficou com horas negativas. Porém, o Excel não me retornou aqui com o resultado. Vamos ler aqui a mensagem que aparece. Datas e horas negativas ou muito grandes são mostrados como hashtag. Então, pessoal, o Excel aqui não consegue, neste caso, nos trazer o resultado das horas negativas. Mas existe uma forma de corrigir isso e eu vou te mostrar agora. Você vai vir aqui em Arquivo e vai procurar aqui no painel por Opções. O meu vai estar aqui em Mais, Opções. Depois você vai clicar em Avançado e em seguida vai buscar por esta opção que eu vou te mostrar agora. Deixa eu localizar ela aqui. Essa daqui, ó. Ao calcular esta pasta de trabalho, você vai selecionar essa opção aqui, ó. Usar sistema de data 1904. Seleciona e dá um OK. Agora observe que automaticamente, após fazer essa alteração, o Excel nos traz aqui o resultado das horas negativas. Agora a gente consegue facilmente perceber que a colaboradora Aline ficou com meia hora negativa. Quer aprender Excel de forma rápida, prática e eficiente? Então você precisa conhecer o curso de Excel online que vai do básico ao avançado, com aulas em vídeos, exercícios, materiais complementares e certificado de conclusão. E o melhor, você pode fazer o curso no seu ritmo, no horário que quiser e onde estiver. Não perca essa oportunidade de se qualificar e se destacar no mercado de trabalho. O link para você conhecer o curso está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Mas corra porque as vagas são limitadas. Eu deixei esse exemplo por último, que é quando a jornada do trabalhador é no período noturno. Será que se a gente calcular as horas trabalhadas aqui, como a gente fez nos exemplos anteriores, vai dar certo? Vamos verificar? Vou adicionar o sinal de igualdade, vou selecionar o horário de entrada, menos o horário de saída. Nesse caso, como não tem horário de almoço, não tem necessidade de selecionar. Vou dar um Enter e observe que estranhamente o Excel me retornou aqui com resultado negativo. Menos 15 horas e 55 segundos. Está errado. Por que deu esse erro? O Excel não entende que a pessoa passou a noite trabalhando de um dia para o outro. Para corrigir isso, nós vamos precisar usar a função mod. Para isso, nós vamos apagar aqui o que a gente digitou. Vamos adicionar o sinal de igualdade e vamos digitar mod, M-O-D. Vamos dar um tab. Vou selecionar o horário de saída menos o horário de entrada. Vou adicionar um ponto e vírgula e vou adicionar o número 1. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Perceba que agora o Excel me retornou com o resultado correto. Então, o colaborador Ricardo Fernandes trabalhou 8 horas e 5 minutos. Agora, vamos calcular as horas extras dele. Vamos adicionar o sinal de igualdade. Vou selecionar as horas trabalhadas e vou subtrair pela jornada de trabalho. Vou dar um Enter. O Excel já me retornou aqui com o resultado de 5 minutos. Comente aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida e inscreva-se no canal se esse conteúdo foi útil para você. Forte abraço, até a próxima.